Este podcast faz parte do portal puxadinhogeek.com.br. Ela sentia como uma pressão física na pele que os outros olhavam. Talvez as pessoas não acreditassem de verdade até então, ou talvez um fascínio mórbido ainda rondasse algo que, em outros tempos, era escandaloso. Talvez estivessem apenas curiosos para observar a química entre duas pessoas que, ao longo de vários anos, pareciam ser incapazes de deixar o outro em paz. Marianne tinha que admitir que ela também, provavelmente, teria olhado. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas e todos que estão ouvindo mais um podcast do Puxando da Estante, o Clube do Livro do portal Puxadinho Geek. Eu sou o seu host habitual, Rob Teles, e hoje vamos ler, mais um livro sensacional indicado pela nossa querida mamá, que foi Sally Rooney, Pessoas Normais. Um grande best-seller lançado já há algum tempo, que tem até série lançada na Star Plus, e que, sem sombra de dúvidas, um grande lançamento e que faz você refletir muito sobre, vamos dizer assim, sobre relacionamentos em geral, sobre romance, sobre tudo que você já viveu, principalmente na adolescência, naquela fase de jovem adulto, mas, vamos dizer assim, de uma maneira um pouco peculiar. E eu quero agora chamar a todos e todas que estão participando para entender um pouco mais do que vocês gostaram do livro. E aí, mamá, você que indicou, era o que você esperava? Por que até você indicou esse livro pra gente ler? Eu indiquei porque na Black Friday eu tenho uma resolução que é comprar um livro por mês. E aí ano passado eu não comprei. E aí deu Black Friday na Amazon. E aí eu resolvi comprar todos os livros, ou a maior parte deles em um mês. Pelo menos pra completar os 12, né? Então eu tava escolhendo lá os livros e eu achei interessante. Eu não sabia que era famoso, nem que tinha série, nada. Só achei interessante e aí comprei. Não tinha expectativa nenhuma. Quando eu comecei a ler, eu não tinha a menor ideia do que esperar, nunca tinha ouvido falar do livro. E aí eu li, eu devorei ele numa madrugada. E eu fiquei completamente, explodiu minha mente o livro. É muito bizarro, mas ao mesmo tempo é muito bom. É muito estranho, as pessoas... Eu acho que o título podia ser Pessoas Nada Normais, porque assim, não achei normal, mas eu também achei incrível. E é isso. Perfeito. Eu acho que até esse é o ponto, né? Acho que no final das contas o livro é pra mostrar que não tem ninguém normal, né? Não tem ninguém 100%. Vamos botar nesse ponto, né? Mas assim, gente, eu queria dizer que me surpreendeu muito o texto, tá? O livro em si. Vamos lá, Jéssica. O livro fala basicamente sobre relações amorosas, afetivas, entre duas pessoas que são, vamos dizer assim, não tão simples, né? Uma delas é o Connell, que é o menino da relação. Ele justamente é o cara popular da escola, jogador de futebol, né? Mas que ele é, ao mesmo tempo, ele tem uma coisa um pouco dark, vamos pôr assim, né? Ele é um cara meio tímido, mais introspectivo, mais na dele, mas que, nisso ele acaba se relacionando com Marianne, que é a filha dos patrões de sua mãe, né? E estuda na mesma escola, só que Marianne, ela é, ao mesmo tempo, um pouco introspectiva, mas um pouco misteriosa. Tem toda aquela questão de que ele não entende essa atração inicial que tem por ela e tampouco ela por ele, apesar dos dois parecerem um pouco distantes ou diferentes um do outro, apesar de serem também ao mesmo tempo muito parecidos. E aí, Jéssica, o que é que você achou desse livro? O que é que pareceu pra você essa história? Eu tava muito na dúvida se eu ia gostar, porque eu sabia um pouco o que esperar. Mas no final, primeiramente a conclusão de que não existe ninguém normal, que esse título aí é a mesma pegada do de Atos Humanos, que a gente até falou na discussão, mas eu fiquei muito tempo na leitura com uma sensação muito grande na minha cabeça, assim, de meu Deus, como a gente não sabe isso quando é adolescente, mas a adolescência passa, e passa rápido. E acho que foi essa grande coisa que eu fiquei pensando. Mais do que normalidade, questões sociais, questões mentais, enfim, foi justamente essa pegada, que eles ficam o tempo todo se comparando com quem eles são, quem eles eram na escola,
E pra mim é mais uma comprovação de que o ensino médio passa e passa rápido e não tem poder nenhum sobre quem você é ou deve ser. Não, perfeito. E, Ivy, ao mesmo tempo, você tem um ponto no livro em que você reflete também que, ao mesmo tempo que essas coisas passam, como Jéssica pôs, elas perduram mais do que você imagina e criam raízes gigantescas em termos de, cara, do que você é. Acaba te formando de certo modo, né? Criando certos traumas ou certas lembranças. Você conseguiu se relacionar de algum modo com os casos ou com as situações que são encontradas no livro? Acho que felizmente não. Eu era um pouco menos complicada nesse sentido. Mas eu acho que esse livro tá bem na pegada de atos humanos mesmo, como Jéssica falou. Que é uma coisa tipo pessoas normais, mas tem muitas coisinhas que poderiam ser resolvidas com um diálogo breve, talvez. Com um diálogo claro. Não sei. Eu sempre fui muito preto no branco. Então, pra mim é um pouco complicado entender como essas pessoas funcionavam. Não sei se deu pra entender, ficou complicado também. Não, deu pra entender, né? Eu acho que como não é algo tão simples assim, o livro ele é simples, né? Tá? Mas acho que relacionamentos não são coisas simples, né? E falando em si do livro, ele realmente é um best-seller. Até acho curioso que não é um livro, vamos dizer assim, não é uma história que tem grandes, gigantescas reviravoltas. É algo mais até intimista, vamos pôr nesse sentido, né? Do que geralmente muitos livros são, em geral. Mas, cara, traz uma boa discussão, sim, sobre relacionamentos, sobre como lidar, né, com as frustrações, ou até mesmo com sua própria, vamos dizer assim, evolução, né, em termos de amadurecimento. Eu queria saber, então, como vocês acharam o livro em si, né, nesse ponto, se ele foi produtivo, não é produtivo, eu tô fugindo, mas vamos dizer assim, se a forma em que ele foi feito, estruturado, facilitou de vocês compreenderem a história ou simpatizar com os próprios protagonistas ou entender um pouco melhor eles. Nesse sentido, pra mim foi ótimo, porque ele, embora ele seja muito triste e confuso em algumas coisas em relação aos personagens, toda a estrutura dele é muito fácil de ler, muito fácil de engatar na história e só ir. Eu também achei a estrutura ajudou bastante a leitura fluir. Inclusive, a leitura só é rápida por causa da estrutura, né? Porque tem coisinhas bem densas ali. Mas a forma como ela escreve consegue te prender. Inclusive, eu devorei o livro. Eu comecei a ler e não consegui parar. Ele vai muito rápido mesmo. Mas em algumas coisas ele é menos usual do que a leitura que passa rápido. Ele não tem marcação de diálogo pra começo de conversa. Nossa, isso me deu uma raiva do caramba, velho. Isso às vezes pode dar um nó na cabeça da pessoa, mas eu achei fácil de entrar de cabeça no jeito que aqueles diálogos funcionam. Tava esperando eu ter gostei. muita dificuldade. Eu gostei porque foi uma coisa muito diferente, assim, eu fui surpreendida. Não, eu também, velho. Eu achei curioso, mas assim, no começo eu tive que me concentrar bastante pra ver, não, peraí, isso aqui é um diálogo, quem tá falando de tal pessoa, tal coisa tá acontecendo, tá ligado? Mas, enfim, vamos indo pro começo, né? Vamos lá pra história. A gente já entendeu que, beleza, a gente já vai começar a acompanhar o Connell e a Marianne no início da sua adolescência. No início não, no final da sua adolescência, desde os 17 anos, decidindo ir pra faculdade, né? E a gente começa pelo ponto de vista do Connell. O que é que vocês acham do Connell nesse primeiro momento e da Marianne também? Como é que vocês definiriam eles nesse momento? O Connell, o jogador de futebol, e a Marianne, vamos dizer assim, a excluída da escola. Jovem. Não tem outra definição pra explicar. É jovem, é adolescente, é tipo uma coisa meio... Existe uma insegurança muito grande que vem com essa coisa da adolescência. Imagino que seja pior no exterior. Que a gente tem uma ideia que o high school é um pouquinho pesado. Mas, tipo, eles não têm coragem de decepcionar expectativas que os outros nem têm sobre eles. Eu acho que esse é o ponto. Expectativas que ninguém tem, né?
Exato. É um negócio que eles mesmos criam dentro da cabeça deles, um universo, e nada pode sair dali. Só que, na real, todo mundo... tipo, ele faz uma coisa achando que ninguém sabe. Na verdade, todo mundo sabe e ninguém fala nada. E aí vira tudo uma confusão. Porque ninguém liga, né? Exato. Mas eu achei... Pra mim, esse primeiro momento teve uma diferença entre eles dois, assim. Eu achei que o Conan é muito isso. Há um ponto, assim, que eu achei exagerado. Sei lá, não sei se é porque a gente não tem essa noção, como você falou, Jéssica, de como é o ensino médio lá fora. Mas, assim, para o ensino médio que eu vivi, aquele dali foi completamente bizarro. Tipo assim, você esconder totalmente sua vida porque você tem vergonha de uma pessoa. Assim, sei lá, acho que ninguém era excluído a esse ponto. Eu também achei bem trash. E ela... E ao passo que eu achei ela muito corajosa, porque, tipo, ela era foda-se. Acho que ela era um pouco o oposto dele nesse sentido. Que ela não ligava, ela simplesmente não ligava pras pessoas. Mas ela podia se dar o luxo de não ligar também. Tem essa. Ela simplesmente desiste da escola e nada acontece. Feijoada. O que é uma parte bem louca também, né? Porque, como assim? Não! O privilégio... É nesse momento que eu penso, meu Deus, o privilégio. Tipo, nada acontece. Não, Mas aí eu assim, acho que é um outro contexto. Tipo, a vida social dela, ela foda-se. O contexto de nada acontecer é paz com dinheiro e tal. Mas assim, eu acho que são dois âmbitos diferentes da vida dela. A parte social, ela realmente não se importa. E as pessoas são escrotíssimas com ela. Justamente por ela não se importar. É um desafio, é uma rebeldia. até porque é estranho pros outros, tipo, uma pessoa que seja tão foda-se, né? Nesse ponto. Só que ao mesmo tempo é meio sei lá, porque, tipo, os pais dela meio que não ligam pra ela. Não sei, velho. Ao mesmo tempo que pode ser uma coisa de, tipo, ela é dona do próprio nariz, é uma coisa meio negligente também. Meio Gossip Girl. Em Gossip Girl era exatamente assim. Aliás, toda aquela onda de séries dos anos 2000 de adolescentes ricos que não tinham pais. É bem essa vibe mesmo. Não, e que tinha um cara de adultos, né? E além dos pais, a escola, como é que ela não foi expulsa por falta? Eu não sei qual é o lance, né? Porque a escola isso não deixa claro, né? Acho que a escola é pública também, não pode ser expulsa, né? Porque já concluiu boa parte do ensino. Isso não deixa bem claro, não. Mas bem estranho. É só mais um dos muitos pontos não normais do livro. Não normais do livro. Cara, eu acho que o ponto que mais vira nesse... Vamos dizer assim, que a gente começa a ver os dois lá, pô, bem bonitinho, um com o outro, né? E começa a ter um romance e tal. O popular com a pessoa que, vamos dizer assim, é uma menina mais estranha e tal, que não se dá bem com todo mundo. Só que, cara, aí que tá. Depois ele fica com a cabeça, aí vem a questão da insegurança, que eu acho que é um tema que vai passar pelo livro todo e que, cara, todo mundo ali é inseguro num nível insuportável, né? Um nível que, pô, até mesmo amadurecendo, fica... As besteiras e o que move o livro geralmente são isso. E eu acho que nesse ponto, quando o Conan começa a se duvidar sobre a questão da grana, né, da família dela, e se eles vão gostar de... se eles vão aceitar, se a família dela vai aceitar ele por ele ser de outra classe social e tal, e aí ele desiste, fica inseguro e tal. Cara, ali já é meio estranhozinho, né? Já é meio, porra, cara, sério que você vai fazer isso? Sério que isso vai acontecer? Mas eu acho que é onde você vê que o livro começa a ganhar sentido, né? Essa parte da diferença de classe social para vocês é também uma das coisas mais interessantes do livro, de que, cara, como você vê como um lida com as situações, o outro lida com as mesmas situações, com algo parecido, ou com os perrengues, né? E até, cara, eu acho que isso é bem interessante, né? De, cara, uma hora o Conan tá, cara, tô fudido, não tenho grana, não tem jeito, vou ter que, sei lá, vender a janta pra comprar o almoço, enfim. Ou vocês acham que, velho, é viagem minha esse ponto? Esse cara, que, necessariamente, essas discussões de classe não são um dos pontos mais interessantes do livro? Eu não acho que é viagem, não. Eu achei bem interessante, eu também concordo com a Jéssica, não acho que seja viagem, especialmente porque uma parte bem importante do livro se desenrola a partir disso, né? Tipo, na verdade, acho que o grande problema do livro começa a partir de um problema de classe. O desenvolvimento, tipo, quando começa a vida deles entra em ladeira abaixo por causa disso. Porque os dois lidam completamente de uma forma diferente com isso, e um não entende o que o outro tá querendo dizer porque eles são de mundos diferentes.
E até achar que essa mudança, né, quando o Conan vai pra faculdade, que ele sai do interior, da vida dele, e vai pra cidade, pô, e começa a andar com muito boy, vamos dizer assim, e ele se sente muito mais deslocado, né? Se sente muito, caralho, que merda é essa? O que é que eu tô fazendo aqui, né? Eu acho engraçado essa parte porque eles meio que começam a trocar de papel. Agora ele vira um deslocado. Mas em relação a esse recorte de classes, eu acho que tá um pouquinho associado também ao fato de eles meio que não terem resiliência pra nada. Tipo, ele acha que ninguém vai gostar dele e falou, tá, é isso e pronto. Tipo, ele nem tenta, sabe? E a maioria dos personagens também é assim. Eu acho que depois ele é meio broxante, Conan, de algumas formas, né, algumas coisas, né? É o mesmo tempo que a única coisa em que ele, vamos botar assim, que ele mostra que tem algum afinco pra fazer, que é ficar com a menina, de resto ele é meio bundão, né? Ele é meio... Não tem grana pra nada. Com certeza. A questão da classe, pra mim, não foi o principal em muitos momentos. Mas é uma coisa que você sente que perpassa como eles reagem, como eles... O livro todo fica lá de pano de fundo mesmo. Porque é uma das raízes dos problemas. Mas não é o foco na maior parte do tempo. Só naquele um momento que o Mamá lembrou muito bem ali antes. Não, cara, mas eu acho que depois ele vai crescendo de outras formas, ele vai aparecendo de outras maneiras. E acho que há um ponto aí interessante, né, de pensar de que, ao mesmo tempo em que a Marianne, por ela parecer se preocupar com algumas coisas, com alguns lances, e da mesma maneira também que o Conan, quer dizer, que os colegas dela, né, na faculdade parecem se importar com as questões das classes, das coisas, elas se importam de uma maneira um pouco artificial, nesse sentido, né, às vezes até parecendo meio hipócritas entre o que elas falavam e as atitudes. Enquanto o Conan, cara, ele sentia na pele e você via que, tipo, ele, velho, quanto blá blá blá, quanta historinha do que necessariamente era, tipo assim, de entender as questões, né, que ele passava. Né? Tipo assim, naquele naipe, tipo, porra, enquanto vocês estão discutindo isso daí, eu vivo, né? Você conheceu muitas Mariannes na faculdade? Cara, não, talvez eu fosse uma. Nesse ponto. Não conheci não, cara, mas você vê, na verdade você vê muito, né, em alguns pontos, em mestrado, doutorado e tal, tem uma galera que eu vejo que me vem à mente em alguns pontos de algumas questões, né, uma galera que, porra, fala um monte e tal, de coisas sociais, mas, pô, no fundo, quando você cava um pouco mais, não passa além da superfície, né. Mas eu conheci Marianne de outros jeitos, velho. Que é o lance que aí é mais engraçado, que é o ponto de... Os dois são um estereótipo do sad boy e da sad girl, né, cara? Porra, tudo muito melancólico, né? Alguém cuida de mim o tempo inteiro. Eu achei isso bem engraçado. Me lembra um pouco uma vibe meio adolescente em geral, né? Mas é a nossa geração. Tá todo mundo cagado da cabeça. E isso é normal. Porra, não, sem dúvida. Mas, pô, eu acho engraçado que é uma vibe meio, sei lá, velho, só sou triste. É impossível ser feliz, entendeu? Tipo, sei lá. É bem nessa vibe mesmo. Tipo, eu acho meio derrotista. Tipo, pô, ninguém me ama. Nunca nada vai melhorar, nunca nada vai ficar bom. Eu achei meio chato, na verdade, um pouco essa abordagem. Assim, ai, meu amigo, cresce, sabe? Tipo, supere. Já tá bom, entendi. Tá bom, galera, cansei. Eu já saquei qual é, entendeu? Já saquei que você tá triste, saca? Não, mas assim, Mas isso só vai aparecer lá pra frente. Que aí a gente fala na parte com spoilers, mas ele é meio triste o tempo todo, mas tem momentos em que trata disso. Que aí Sim. realmente vira o foco, vira o assunto, entra mais fundo no porquê, no como, no o que fazer. Que aí eu acho, assim, francamente, pode ser um dos livros da nossa geração. Porque eu consigo ver meus amigos. Mas como assim você consegue ver seus amigos? Só pra entender um pouco melhor, Jess. Estamos todos sobrevivendo. E tristes. E meio perdidos. E, bom, ok que hoje a gente tem 30 anos e é menos pior. Mas se eu tivesse 20 anos nos dias de hoje, eu estaria igual. De fato, provou um ponto aqui.
Cara, eu não sei. Mas eu entendo esse lance de melancolia. Também acho que é uma coisa meio europeia também, né? Ser triste, né? Mas. Eu não entendo tanto, não. Eu não. Deve ser a falta de vitamina D. Deve ser. Porque tem um momento do livro que realmente se torna sobre isso. E aí é uma questão diferente. Mas o tom geral do livro até então é essa pegada de, sabe, um negócio meio triste, sem muito motivo, na minha visão. Talvez esteja sendo insensível com os personagens. Não, Eu acho que também tem aquela questão de, tipo, essa galera mesmo que quer ser salva, sei lá, quer que a pessoa adivinhe o que ela tá sentindo, quer que chegue alguém e seja... Falta um diálogozinho, sei lá. né? Falta uma conversa, né? Tipo... Fala, mano, só fala que você quer ficar, o que você não quer ficar, ou que, sei lá, que quer ir embora. Enfim, abre a boca, sabe? As pessoas ficam querendo que a outra adivinhe tudo. Pô, acho que é evidente, caralho. Não, e assim, eu adorei o livro, mas não tem um personagem que seja massa nesse livro. Tipo, todos... Não tem um que... Não, minta. Não. Não, A tem. mãe do tem. Conan, você fala. É a Lorraine. É a única... De fato. O resto... Não tem unção lá, velho. Você dizer, não, essa aqui... Firmeza, né? Pô, e até a própria Marianne é chatinha pra caramba. Meu Deus do céu. Sad girl total. O Conan também, pô, muito seguro. Pô, tem o Jamie lá, pô, que bate na menina. Né? Então, pô, todas essas coisas que você fica, caraca, velho, ninguém que se exalte. Mas eu acho bom no sentido de que, cara, mostra que também não existem só pessoas boas no mundo, né? São coisas boas pra serem mostradas e que há muito relacionamento que velho, que é pueril, né? Então, assim, que... Bicho, você vai viver com algumas pessoas que não vão necessariamente te completar na vida, mas que vão ser importantes em uma fase determinada e específica. Depois foda-se, sabe? Tipo, do que vai acontecer, né? Especialmente muito dessa galera. Você é amigo por uma circunstância, mas que depois você não leva pra vida nem nada, né? A Marianne, ela é bem aquela pessoa cuja personalidade é ser oh my god, she's so crazy, sabe? Olha como ela é doidinha. Olha como ela é doidinha, como ela não tem amigos, como ela não se encaixa. Ela meio que torna isso a personalidade dela. Como uma pessoa que tem personalidade ser esquisita, não julgo. Mas ela leva isso a um nível doentio, que faz mal pra ela mesma. Por motivos que a gente vai falar mais pra frente também, mas faz mal pra ela mesma. Desse ponto mesmo que você falou, cara. Tipo, nossa, que a bicha é bruta mesmo, né? Tipo, sozinha mesmo, né? Por que, sabe? Qual é a necessidade? Eu acho que no livro tem uma dualidade, pelo menos pra mim, eu senti assim. No início, o Conan é péssimo, e eu achei ela uma ótima personagem no início. Isso de... Eu gostei dane-se, sou excluída e não me importo. Os outros são os babacas e não me importo com isso. Mas, conforme o livro vai passando, eu tive a impressão que isso se inverte. Você começa a gostar mais do Conan, que ele tem uma evolução como um personagem, mas ao mesmo tempo você começa a ver um lado dela que não é tão legal. Principalmente quando entra o recorte de classe, porque ela é completamente alheia e você fica vendo isso pela visão dele que realmente falta. Eu acho que eu senti essa dualidade, assim. E aí, no final, acho que meio que nivela e é todo mundo só perturbado mesmo. Mas tem um momento que isso acontece. Não, mas cara, no terapia final, vem aí. Cara, eu acho que a galera precisa ir, não, quando eu fazer uma terapia, que vamos ser sinceros, velho, a terapeuta tá assim, meu irmão, só vai embora logo, pelo amor, na moral. Não é aquela terapeuta que, pelo amor de Deus, né? Vamos ser sinceros aí, puta que pariu. Mas, cara, e já indo já pros spoilers, né, que acho que as principais coisas, as principais discussões vão pra parte dos spoilers, tá? Que é mais pra metade do livro. Isso aqui, essa parte do baile, que, pô, do que acontece e tal, porque eles vão pra mesma faculdade, depois ficam um pouco separados. Esse vai e volta do relacionamento que acontece durante o livro todo vai muito a partir depois do primeiro terço, né? Então, pra já ir logo pra parte com os spoilers, pra ser um pouco mais direto, eu quero que vocês me digam, assim, cara, o que é que faltou para as coisas serem um pouco mais normais entre os dois para que o livro não se desenvolvesse, vamos botar assim. Um diálogo claro. Ele falar, tipo, ele falar, porque ele nem fala, ele só pensa nas coisas
joga qualquer frase aleatória, espera que ela adivinhe o que ele quer e depois fica triste porque ela não adivinhou. Basicamente isso. É, honestidade. Assim, é o que Ivy falou. O Connor é um personagem que fica... Ele vive muito dentro da cabeça dele. Talvez por ser ansioso, talvez por ser homem, talvez várias coisas. Que ele vive dizendo, não, eu sou muito transparente. Mas na verdade, assim, não é. A gente frequentemente é menos transparente do que gostaria. E tem que falar as coisas. Tem que ser claro com o que a gente tá sentindo, o que a gente tá pensando, o que a gente quer, o que a gente não quer, pra si mesmo e pros outros. Porque, como diria nosso querido Renato Russo, porque mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira, já dizia Legião Urbana, né? Eu concordo, eu acho que metade dos problemas do livro ia ser resolvido se tivesse uma conversa sincera e honesta. Eles agem, como a Jéssica falou, eles meio que são adolescentes o livro todo. Eles agem com base em suposições. Eu acho que você quer isso, então eu vou fazer aquilo. E aí eu acho que você quis dizer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. E aí tudo dá errado por causa disso. Não, total. Beleza, gente? Então, eu acho que, cara, a melhor parte do livro vai vir agora, né? A gente não pode falar muito do sem spoilers, porque eu acho que falta ainda falar sobre muita coisa, tá? Porque o livro em si, ele traz tanta, vamos pôr assim, tanta coisa sobre relacionamento que não tá justamente nessa primeira parte, que vai ter uma sucessão de desencadeamentos que acaba evoluindo por etapas, né? Mas, só para o ouvinte que está aqui, gente, é um livro que fala muito sobre um relacionamento que é permeado por uma dificuldade de classe, né? Vamos dizer assim, os dois, um vem da classe operária, que é bom trabalho e tal, e outro vem de uma família rica. Isso está permeando o relacionamento dos dois. Os dois não se falam muito bem assim das coisas, e ao mesmo tempo é um vivendo numa indefinição com o outro o tempo inteiro, tá? Então isso vai levar a alguns determinantes que, ao mesmo tempo que os dois ficam separados, ao mesmo tempo os dois têm um magnetismo em que não conseguem refrear de estar um com o outro, e isso gera esse vai e volta. Para quem se interessa também pelo livro, tem a série que hoje está na Amazon, tá? Você tem que pagar para ver, não tem que assinar, porque se não me engano tá no Lionsgate Plus, mas que lá fora tá pelo Hulu. Então a série é uma temporada só, uma minissérie, perpassa pelo livro, e as etapas são bem fiéis ao que tá escrito, tá bom? Beleza? Então, sem mais delongas, vamos falar dos spoilers. E agora, galera, uma surpresa. Acabou os spoilers, mas não quer dizer que acabou o podcast, e por motivos técnicos tivemos que parar no meio, então estamos gravando em outro dia. Mas qual foi o motivo dessa interrupção? Houve uma grande queda de energia, né? São Paulo é uma coisa maravilhosa, cidade que chove e cai energia, mas também porque a gente estava esperando o nosso convidado de peso, que estava faltando, mas ele insistiu, ele quis tanto, a força de vontade de gravar esse podcast foi maior que tudo, a ponto de parar a gravação. Rudazinho está aqui conosco para justamente já chegar na melhor parte, a parte que ele gosta de falar, que ele não tem amarras. É tudo mentira, né? É tudo mentira. Eles pararam porque eu não tava sem graça. Aí falou, vamos ver. A gente já tava chorando, né, velho? A gente tava chorando. Isso, coisa feia, mentir. Eu tava me sentindo um adolescente que não chamou a menina que ele queria pro baile, né? Então, justamente, vamos já emendar isso pra a parte com spoilers, que é justamente o ponto em que a gente mais parou antes de avançar pra vida dos dois, da Mary Ann e do Connell, na universidade, que é justamente um pouco do momento antes, que é justamente quando ele decide chamar a Rachel justamente pro baile, em vez da Mary Ann, justamente ele tendo uma crise existencial, na dúvida se a família dela aceitaria por ele ser pobre ou não, né? Galera, essa crise existencial, bateu legal, e
desse desenvolvimento foi interessante. Eu achei meio forçado do nada, velho. Ô, Rob, eu só queria falar uma coisa antes da gente entrar no assunto. Eu não sei se vocês falaram isso, eu não ouvi, mas como é... A única coisa que eu queria dizer sobre esse livro é que uma conversa teria resolvido tudo, né? E não teria livro. Se vocês chegaram a tocar nesse ponto... Exatamente. O livro Com inteiro é certeza. sobre falta de comunicação. Eu ficava assim, gente... Vai ouvir a sentem- parte 1, Rudá. Sentem ali no cantinho da cama e conversem. Só isso aí. Tá ligado? Tipo, meu Deus. Pronto, agora podemos voltar. Não, mas é isso, Rudá. Tipo, eu também acho que, tipo, tudo por um momento de conversa poderia... Cara, você poderia ter poupado muito tempo, saca? Mas eu acho que também são até um pouco sobre pessoas um pouco egoístas, em certo modo, né? E que todo mundo é meio fudido no final da conta, né? No livro inteiro, todo mundo tem problemas. Todos os personagens têm problemas dentro de si, e alguns em certos modos tem algumas camadas a mais que depois são exploradas, né? Mas indo mais Agora- pro Conan e pra... Oi, fala. Vocês acham que esse fator da conversa, assim, tipo, talvez isso seja real e seja, sei lá, uma maneira de outros países, assim, porque às vezes, entendeu o que eu tô falando? Uma diferença cultural. Tipo, talvez o brasileiro converse muito. Eu pensei nisso sobre o livro, assim. Eu acredito que sim. Não sei. Às vezes sei. até Eu acho que mesmo entre É o problema entre de as relações pessoas. saudáveis. Eu acho que relações saudáveis são calcadas no diálogo, tá ligado? E pessoas Em imaturas, geral. talvez, também, né? Não, tem que lembrar que nesse contexto são adolescentes, né? Pelo menos nesse momento. Mas e aí, pessoal, o que vocês acharam desse ponto? E a partir disso a gente vai discutir mais o que rola depois, né, entre eles. Eu concordo, assim, tipo, acredito que possa ser não só uma coisa de pessoas de outros países ou de outros locais, mas até mesmo por aqui. Não sei, eu não convivo muito com pessoas muito mais jovens do que eu, mas com as quais eu convivo, eu vejo que elas conversam até um pouco mais do que a gente conversaria, entendeu? Então, pode ser, sei lá. Ou só eles que são meio quebrados da cabeça mesmo. Eles dois são bem, tipo, problemáticos, é foda. É complicado compreender porque a gente, tipo, eu não entendo, porque eu não tenho esses problemas, então é complicado entender. É por isso que a gente lê. O ler é o maior É, exercício saber. de empatia que você possa ter. Você se É. coloca literalmente um lugar do outro. Mas é porque, assim, e não só no relacionamento amoroso, mas até amizades, relacionamento com meus pais, tá ligado? Eu sempre aprendi que, velho, às vezes é muito importante conversar, porque às vezes é só um mal entendido, às vezes a pessoa não teve, sei lá, uma intenção de te machucar nem nada, e, tipo, só se perguntar. Às vezes a pessoa não teve a intenção de terminar com você, né? Só pedir pra morar com você. E aí... Exato. Sem querer, né? Não era minha intenção, quando você olha a pessoa tá dormindo lá do seu lado. Não, mas sério, A tipo, gente falou isso na primeira parte, que tipo, é muito bizarro como as pessoas não conseguem simplesmente sentar e conversar e dizer o que incomoda. E não é por uma questão de, sei lá, coisas que às vezes acontecem comigo. Eu tenho medo de ser injusta, tenho medo de ser grossa, e vou protelando, e vai se construindo um mal-estar. No caso deles é que simplesmente parece que não ocorreu em momento algum que eles deveriam conversar. Sobre nada, né? Sobre basicamente nada. Sobre sentimentos, tipo- sobre eles. Assim. Um entende uma coisa, o outro entende outra, e é isso aí. Eu acho, se ela não falar, eu também não falo. Vai ficar aquela coisa, tipo, meio criancice, sabe? Não, isso é até entendível até essa parte do livro, eu acho, tá? Até esse primeiro momento você, não, beleza. São adolescentes, estão se descobrindo. E é engraçado que os dois se sentem muito excluídos de certo modo até, né? A coisa em si, eles na vida no colégio, eles têm... A Marianne não, mas o Conan, ele tá mais inserido dentro da galera, só que ele não se sente necessariamente parte daquilo. Apesar dele estar inserido. E nisso ele se vê refletido nela, nesse grau de alienação que ele tem em sentimento às outras pessoas, né? Esse afastamento que ele tem em relação àquela galera. E nisso ele consegue se enxergar ali, acho que é isso que traz tanta atração, por ser a única pessoa na qual ele vê algo parecido com ele, de certo modo, até intimamente. E é a única que ele consegue se conectar efetivamente. E aí, quando a gente passa pra faculdade, que ele vai por conta dela, que, porra, ele queria manter aquela vidinha mais de boa do interior, indo pra universidade, fazendo um curso de direito e depois se formar, ele decide seguir
a carreira na parte de letras em inglês, né? E ir pra Trinity, indo pra Dublin, né? Cara, uma universidade cara, com a galera de elite e tal. Só que no momento em que ele decide, ele tá junto com a Mary Ann. Depois eles terminam por conta do baile, em que ele chama a Rachel pra sair. Cara, e aí o jogo vira. Mary Ann se sente num lugar muito mais descolado, em algo no sentido em que ela se sente mais inserida ou aparenta estar mais inserida, enquanto ele se sente totalmente apartado daquele lugar. Ele é um cara que tem que trampar, acha a galera muito pedante, muito mais aparência do que fala, do que essência em si, né? Pô, os jovens na faculdade dissertando, falando um monte de coisa sem saber porra nenhuma e com muita certeza, cheios de si, e ele não, um cara que, pô, velho, isso aí não faz muito sentido, mais tímido, mas que ao mesmo tempo mostra também depois o seu desenvolvimento intelectual ali dentro. E, velho, o quanto isso também não acontece, né, nas nossas vidas, tipo, cara, vi muitas pessoas que eram no colégio um tipo de pessoa, quando foi pra vida pra fora, mudaram muito, né? E eu fico até pensando, pô, como é que era a gente na época do colégio, como a gente tá hoje, o que é que foi que se mudou, né, nesse sentido de personagem, assim, ou de estilo de vida até, né? Tem várias coisas. Outro dia eu tava me perguntando, não sei se vocês vão achar que tem muito a ver, mas no sentimento que me bateu foi parecido. Eu sou muito tímida e envergonhada e retraída, assim. Mas o meu estilo de me vestir, por exemplo, não é o comum de Aracaju. Eu queria ter cabelo roxo e usar jaqueta de couro preta e bota e, sabe, coisa assim. Jaqueta de couro preto a 30 graus é complicado mesmo. Tá. Abstraindo a temperatura, vamos, sei lá, se a gente vai no shopping, que faz um frio desgraçado dentro do cinema, eu queria de jaqueta de couro. Jéssica, eu não posso é como eu me sinto não. bem. Eu usava moletom, velho. Então, a gente usava na escola, depois, quando passou o ar-condicionado. Mas enfim. E aí era uma coisa que eu não usava, eu não queria usar qualquer coisa que chamasse a atenção pra mim. Porque... E aí, eu não tinha segurança nenhuma de usar coisas que mostrassem meu corpo, de usar coisas que me fizessem parecer muito diferente. Porque você não quer ser isolado como o diferente. E se você for tímido, você também não quer chamar atenção. Então, meio que você demora pra criar uma segurança na sua identidade. Com certeza, em processo de faculdade, por mais que eles estejam em outros países, por mais que a gente tenha dito que os dois são insuportáveis, eles devem estar passando pela própria versão deles disso. De se sentir seguros na própria identidade. De descobrir qual é a identidade. Então, sei lá, é normal que esse tipo de coisa aconteça. Eu acho que também tem um pouco das questões... puxando um pouco o que o Rob falou, eu percebi muito... quando eu fiz essa transição do colégio para a faculdade, que muitas pessoas que eu conheci no colégio, elas estavam muito diferentes na faculdade. Elas tinham outros tipos de comportamentos. Elas se vestiam diferente, elas deixavam o cabelo diferente, elas andavam com pessoas que às vezes elas não andavam antes. E eu ficava, velho... A universidade, ela é realmente um universo. E aí, quando você começa a sair daquelas bolhas de colégio, as pessoas começam a se encontrar, porque existem outras pessoas que estão mais próximas do que elas são, né? Você não é o excluído, você tem o seu grupo em que todos ali eram excluídos. Então, foda-se, tá ligado? Ou até você muda, né? Esse tipo de conotação excluído, não excluído, não faz mais sentido. Você muda o tipo de aspecto com as pessoas com as quais você se socializa, né? Talvez até por estar no local em que, sei lá, certa parcela da turma que você tem um certo interesse em comum por estar fazendo um curso, também muda um pouco esse nível. E também, pô, vocês estão mais adultos, né? Você dá um reboot ali em relação ao que você era no colégio, tá? Então, cara, assim, porra. E eu fico muito feliz de que, bem, na universidade eu mudei bastante, né? Então... posso dizer que foi uma fase boa pra caramba da minha vida e de amadurecimento. Mas, cara, não dá pra dizer muitas vezes até dos nossos queridos colegas que estão no livro, que é a nossa Mary Ann e do Connell, né? Velho,
além desses dois, esse primeiro momento, Mamá e Rudá fazendo, esse bando de safado aí, botando coisa. E vocês dois, bonitões, como foi essa transição do colégio e pra faculdade pra vocês? Eu acho que, coincidentemente, você tá ficando mais velho. Além dos grupos, tipo, a maturidade vem com a idade, minha gente. Não, nem sempre. Nem sempre, mas via de regra, né? Espera-se. Há controvérsias. Há controvérsias. Nem sempre ela vem, mas quando vem é com a idade. É uma fase de descobertas. É uma fase de descobertas, mas eu acho que, assim, já no final do ensino médio, eu acho que eu já tava meio mais de boas, assim, com quem eu era. Não sei também, né? Não sei. Mas eu acho que eu já tava mais de boas. E eu acho que na faculdade eu só fiquei mais responsável. Porque na escola eu não era nenhum, assim, nem um pouco. Aí na faculdade eu falei, eu acho que eu preciso tomar tenência. Tomar um prum. Senão eu vou tomar um tapa do meu pai, né? Não tô brincando. Mas eu acho que foi mais a questão, assim, de me preocupar mais com em estudar um pouco, né? Porque na escola mesmo eu era perdido. Cara, eu acho que nesse ponto, quando a gente vê a Marianne com a galera lá toda descolada e tal, você até vê que o Conan estranha ali, porra, a Marianne tá, primeiro, se sentindo super, cara, livre, empoderado de certo modo com a galera e com, bem, entre aspas, popular, né? Com um grupo de amigos ali em que o Conan vai se inserir e que ele, em nenhum momento, cara, ele é o cara mais... que ele não se adequa a ninguém, ele não gosta de ninguém nesse ponto, só da Marianne o tempo inteiro. Então, cara, o que acaba mudando muito do sentido acho que até da maneira como ele lida com as pessoas. E nisso começa aquela questão de, tô vendo um cara, não tô vendo, etc. Mas aí ele sente de novo uma coisa com ela, e tarará, e eles voltam a ter um romance. Nesse momento, vocês acreditaram que ia ficar, obviamente não tanto porque tinha muito livro pela frente, mas acreditaram que eles iam ficar por mais um tempinho juntos, ou que, cara, em algum momento mais curto ia já terminar logo, porque não dá certo? Gente, eu sou uma fã do romance. Eu acreditei. Eu achei também. que ia ser tudo lindo e maravilhoso. Chipei, sim. Eu achei que ia dar certo também. Eu achei que eles iam passar mais tempo juntos durante o livro. Foi uma coisa muito... Mas eles eram muito problemáticos. Eu acho que a gente caiu no bait do romance mesmo. Não ia dar certo não, aquilo ali. Eu achei que justamente por ele vivenciar uma experiência que ela vivenciou, eles poderiam, sei lá, trocar figurinhas nesse sentido. Tipo, porra, entendi. Um pouco de empatia, assim, sabe? Mas aparentemente não rolou, né? Não, rolou zero, né? Nesse quesito. Mas, cara, e acho que aí a partir desse ponto em que... Mas eu achei bonitinho sim também, tá, Mamá? Tô com você na parte que... Aquela lua de mel em que eles viveram, logo depois que eles voltaram e tal, eles ficando na casa dela, a gente fica lá iludido. Eu fiquei achando que um momento ela ia dar um pé na bunda dele, achando que ele que tava tedioso, né? Em algum momento. Mas acabou que não. Ele só não terminou tudo porque tô pobre. E não quero falar que tô pobre, que tô fudido e que preciso de ajuda. Eu achei que ele ia dar um pé na bunda dela, porque tem uma hora que ele se assusta como ele vê como ela é dependente dele, né? Que ele, tipo, caramba, se eu posso fazer o que eu quiser com ela. Aí eu pensei que ele tava meio distanciando. Eu achei que esse ia ser o B.O. Não, aquela hora que ele disse que sentiu vontade de bater nela, aquilo ali, eu disse, velho, caralho, então vai chegar algum momento que ele vai agredi-la. Tava já, meu irmão, que negócio é esse? E não é bem Esse exatamente. é um dos momentos loucos do livro, né? Que é assim, você fica, véi, é o quê? Não, eu pensei, Isso sei são pessoas lá. normais? O cara tem um negócio de agressão, sei lá, que depois vai ser explicado. Beleza, pô, acontece em livro, né? Mas não é bem o que tava rolando. Teve um momento que... É porque, gente, tem um tempinho que eu li, eu sou meio atrapalhado. Vocês estão falando do momento que ele disse que pensou em bater nela, mas tem aquele outro momento que ela pede pra ele bater nela lá quando eles estão no rally rola, não tem? Ou não? Tem mais pra frente. Me irritou muito, porque, tipo, ela perguntou uma parada, tipo, ela pediu, né, eu acho, aí o cara disse que... O cara ficou meio sem jeito, tá, beleza, eu acho que é um direito dele, e ela meio que... ele não respondeu, mas ela, na cabeça dela, ele respondeu sem falar nada, saiu, ficou puta. Eu, tipo, caralho, o cara, tipo... aquela parte me irritou muito, velho. Ela não deu nem chance do cara responder, velho.
E o foda é que isso acontece várias vezes, porque, tipo, às vezes eles perguntam, eles mesmos respondem as coisas nas cabeças deles, criam uma situação que não existe, e aí eles começam a viver a partir daquela situação. Eu fico, mano, realmente, era só sentar e dizer, foi isso que você disse, foi isso que eu entendi. É a mesma coisa? Você quis dizer isso. Porra, velho. E aí, pra mim, a parte, velho, que depois aí degringola, cara. Tipo, e aí ele vai e chega, não, eu vou ficar com uma pessoa que é completamente diferente, foda-se. Que é engraçado, porque você vê que ele achava que não merecia nada, que tava no lixo, achou uma pessoa super de boa. E uma pessoa até, vamos dizer, relativamente sensata, né? Ao ponto em que a menina já desde cara saca que, velho, tem alguma coisa estranha com você com essa sua amiga. Desde cara. Agora eu não me lembro o nome da namorada. Como é que é o nome dela, meu Deus do céu? Eu não lembro o nome do namorado dela. Pera, a amiga da... Não, a menina que o Conan namora. Ah, eu esqueci o nome dela também. É uma coisa tão irrelevante. Acho que é a Amanda. Não, acho que é. Não faço ideia. Deixa eu ver aqui. Gente, tô folheando aqui, mas não tô achando. Gente, é a Helen. Ellen? Helen. Ela é uma menina legal e tal. Eu até fiquei, velho, Helen, essa guria não vai sentir ciúmes nunca, não, é? Porque a relação deles, tipo assim... eu não faço esse tipo ciumento, mas se eu estivesse nesse relacionamento vendo eles dois, eu ficaria com ciúme, velho. Na moral. Mas é assim, você ter olhos, né, pra ver as coisas. É o mínimo. Como? Não, mas acho que desde o início, né, velho, do relacionamento dos dois, dá pra ver que ela tem ciúme da Mary Ann. Ela tenta ser amiga, tipo Sim. assim, cara, se não dá pra evitar, então que pelo menos a gente esteja perto, né? Mas que, velho, no final das contas não dá muito certo. Agora, velho, aquela cena do velório foi meio bizarra. Tipo, ela não tava errada, não. Tudo bem que era um velório, era um amigo dele, não sei o que lá, mas, gente... Sim, ela A não tava menina errada. foi completamente ignorada, jogada, sei lá, e ele, Marianne, vem cá. Mas ele é meio bundão assim o tempo todo com ela, né, velho? Ser Ele sincero. é péssimo. Ele fica o tempo todo, cara, babando por ela, velho. Não tem jeito. A cada segundo esse momento. E assim, não tem jeito de como essa mudança. E eu acho que, cara, ao mesmo tempo em que você vê uma personagem que tenta trazer equilíbrio pra ele, a Mary Ann vai pra um lado que é o oposto, assim. Que ela sente a necessidade dela vamos dizer assim, dela ser machucada. Que eu acho que é muito curioso. Porque ela acha que, cara, o tempo todo ela tem essa tensão de que ela fez mal pra alguém, ou que ela precisa, ou que ela merece ser punida, né? E aí ela vai pro relacionamento mais destrutivo possível com o Jamie. E aí, pra mim, a cena mais maluca são eles lá naquela casa na Itália, que, porra, vamos ser sinceros, pô, velho, você vai levar sua atual com seu amigo pra viver sua ex com o atual, que você odeia, você queria dar uns murros, e presencia uma briga e querendo, velho. É legal, tipo, você vê, tipo, essas coisas que realmente às vezes acontecem, ainda mais nesse mundo maluco que a gente vive, mas, velho, Um pouco demais. um pouco demais. Sem noção total. Quem que se mete nessa cilada, né, gente? Ah, tem gente que se Você mete. olha assim, você pensa, cara, por que você fez isso? Porque você sabia que ia dar merda. Você tá precisando... Você sabia. Isso é uma brincadeira, que eu não sei se você escuta, mas escute e não inviabilize, velho. Tem cada história que você faz, não é possível. Eu escutei um áudio que eu fiquei, não é possível, velho. Isso é mentira, é fanfic. É aquele famoso, né, velho? Como é que é o nome? Eu só acredito vendo, eu não acredito. Exatamente. É bem isso, Exatamente. velho. Essa vibe. E, velho, Eu só queria falar mais uma manda. coisa. Esse podcast é tão complicado, você escuta história tão absurda nele, que quando alguém vem lhe contar uma fofoca massa, você não vê graça. É tipo, foi isso só. Pô, ela traiu ele, que sem graça. Você escuta umas histórias desse podcast e fica, não, velho, mentira. É mentira, é mentira. Ela não traiu ele com o pai dele? Não, E ele não era prostituto nas horas vagas? Sim, entendi agora, exatamente. Que porra é essa? Velho, eu escutei um hoje que eu fiquei, mentira, não é possível, velho. Absurdo. É por isso que essa sai no podcast e as outras não. Exatamente. Em busca de fofocas quentes. velho.
Mas assim, e eu queria entender mais de vocês nesse sentido como nesse momento, tá, dos dois. Em que momento vocês acham que houve, entre aspas, o começo da autodestruição da Marianne e de um momento de frieza, de afastamento do Connell para eles mesmos, assim, nesse momento? Foi um momento em que ficou marcada ainda a questão do abandono no colégio, ou a questão do abandono de novo do Connell, né, que só abandona a menina, coitado, na parte justamente do que eles iam morar juntos, né? Eu acho que nessa segunda parte, no colégio, tipo, eles tiveram essa redenção, esse namoro. E aí, do nada... E nunca assumia, viu? Meninas e meninos e menines, quem for ter um companheiro aí no meio do processo, se a pessoa for low profile, fuja. Cuidado com os low profile. Curiosamente, eles estavam começando a assumir. No dia que eles iam assumir, que ele pegou lá na mãozinha dela, na piscina, sei lá, deu um beijo, aconteceu alguma coisa nesse sentido. Aí tudo degringolou. Eu achei que, tipo, do nada, o livro, assim, foi ladeira abaixo. Do nada. A partir daí é só desgraça. Aí que fica bom, mamá. Aí que ficou bom. E fora que esses problemas de abandono já vêm da família dela, né? É uma família toda esquisita. Mas até então ela não tinha aquelas questões que ela desenvolveu. Ou ela só não tinha compartilhado com a gente. Não sei. Mas considerando que ela tem um relacionamento, isso teria aparecido, né? A família dele é até firmeza. Pra mim, a mãe dele é a melhor personagem do livro, velho. Eu adorei. Não, a mãe dele com certeza é a melhor personagem. É a única que se salva. A única pessoa Como é o nome sensata. Lorraine. Inclusive, no começo do livro, eu fiquei, peraí, eu me atrapalhei quem era a mãe. Eu me atrapalhei um pouquinho. Somos Aí dois. Sim. Eu acho que, inclusive, foi proposital, né? Que ele fala de um jeito, aí depois você entende que a mãe dele trabalha pra mãe dela. Você fala, entendi. Porque eu fiquei, velho, ela é mãe. Eu falei, é um caso de irmãos? Que porra é essa? Que indicação foi essa, mamá? Eu já fiquei assustado. Aí depois eu entendi a confusão que foi proposital. Ela escreve muito bem, essa mulher, viu? Ele chama a mãe pelo nome. Sim. Por quê? Esquisito. Era pra ter uma relação esquisita, né? Considerando que ele chama ela pelo nome. Mas não, é a relação mais saudável que tem no livro. Sim, ela é muito firmeza, velho. Ela é muito firmeza, velho. Eu adorei ela. A relação dele com a mãe. Sim. Só que o Jéssica fez cara que não entendeu. Aí eu... Não. Eu tava aqui brisando, pensando em outras coisas. Tava pensando no conflito que a gente falou, que era pra morar junto e aí vai tudo ladeira abaixo. E tudo depois de um pedido de homenagem de uma pessoa... Porra, aquela amiga dele também, dela também vou dizer, viu? Perdido. Ou personagem Grande chato, amiga. Véio. Eu achei que ia rolar. Eu falei, esse bicho vai se jogar. Porque eu pensei que ele ia se jogar. Se chegasse esse pedido assim pra você, se encarava ou não? Eu ficaria incomodado. Isso não está na pauta. Eu também não entraria nessa. Cadê você? Tá com a pauta aí? Mas, otário, olha aí. Tu vai jogar minha vida amorosa pra todo mundo ouvir. Não, pô, eu tô jogando eu tô brincando com você, tô brincando. Eu não vim inviabilize ao vivo aqui. Não, eu vou deixar claro aqui pra não... Eu não entraria nessa, eu sou monogâmico. Mas qual é o lance? Eu achei... Não, de verdade, eu achei que ia rolar... Não foi isso que você falou pra mim, não vai, brincadeira. Tá desse cara. É que filha da puta. A gente nem sai pra beber, Rob. Não. Última vez que eu tive em Aracaju, eu não tava com você não, lá no... Comendo uma carne de sol. Eu não bebo. Verdade. Eu sou controlado. Essa coisa vocês não chamam a gente, né? É que você não tava. É porque isso se chama broderagem, gente. Meninas não entram. Eles são os únicos homens do podcast, eles têm que se unir, minha gente. É isso aí, patriarcado. Sim, o que eu tava falando é que eu falei meio que assim, achei que ia rolar pra tirar uma onda, mas não pela putaria. Eu achei que ia rolar de verdade e que isso ia ser um impasse entre eles, entendeu? Porque também achei. Durante o livro, velho, é que eu achava as brigas deles muito infantis. Eu falei, porra, se entrar outra pessoa, aí beleza, vai ficar uma parada mais elaborada, aquela parada do sentimento. Alguém vai ficar com ciúme. Mas eu acho que se ela tivesse entrado nessa parada, eu acreditaria mais nos motivos, entendeu? Teve um momento que eu ficava, velho, conversem, é uma besteira isso, por favor. Qual o conflito, né? Então, porque eu nunca fiz um homenagem, mas eu acho que poderiam sair coisas interessantes disso aí, de ciúme, entendeu? O meu ponto.
Meu Deus, eu tô Sim. falando, eu tô nervoso, eu nunca fiz mesmo, gente. Ele, enquanto recurso narrativo, O bom que Rudá se justifica, foda-se. Então, o justificar é pior, né? Minha queridíssima noiva está aqui no cômodo do lado. Se ela ouvir, como? O que vocês estão falando? mas aí, enquanto recurso narrativo, tinha potencial pra acontecer 1 milhão de coisas, ele acontecendo ou não. Entendeu? Entendi pra onde você tava indo, Rudá. E a mulher lá que escreveu, né? Porra, que eu queria falar. Ela criou um clima assim que eu falei, vai rolar. Ela criou um clima check. Eu achei que ia rolar, papo reto. Só que aí. Porque eles são muito problemáticos. Ia dar merda se rolasse. Ia dar uma merda maior. Não, essa Mas vibe toda. vindo de Universidade de Humanas, esses papos rola, viu, velho? Do nada assim, velho. De fato. Tá falando por experiência própria, Robert? Porra, meu amigo. Surubeiro, brincadeira. O que foi, Vi, que você Não, falou? mas rola. Você é o oposto de Rudá. Rola. Não. Eu não participei de nada, não, meu irmão. Só até Rob é menageiro. Rob é Sou homem menageiro. casado, sou homem casado. Rob é Você tá menageiro. casado há 15 anos, velho. É. É mesmo, são comprometidos Mas, aqui. Jéssica, você acha que eu nasci gordo e casado, porra? É verdade. É verdade, todo mundo namora, né? Todo mundo namora. Que grupo mal selecionado. Índia é casada também. Né? Todo mundo... Que grupo monogâmico, velho. Porra, cadê? Vamos fazer uma polêmica. todo mundo- Monogamia ou não monogâmico? Cadê? Todo Pois mundo é, se a monogâmico. gente começar a falar demais, vão começar. De repente a gente vai parecer moralista demais, porque todo mundo é monogâmico. Só todo os mundo- conservadores todo online. mundo, Só as todo tias mundo X do Zap. monogâmico. Relacionamentos As tias. antigos, eu acho, né? Todo mundo namora há um tempo considerável. 10 anos aqui, velho. Indo pros 11. Então, eu fiz 8 Você tinha idade pra namorar, Roberto? Afetou. Peguei na mão de Joana e disse que tô namorando, né? Até hoje, cara. Porra, é isso aí. Mas você tá feliz, Rob? Dá pra ver nesse sorriso. Rob, ela não falou nada e tu tá bom. Pô, se não, né? Não Aí negou. corta pra Joana lá, véi. Tem um cara que tá morando lá em casa, ele pegou na minha mão há 15 anos. Eu não sei o que tá acontecendo, eu não soube dizer não. Vai que maluco, né, velho? Ela é tipo a protagonista do livro, né? Ela não é muito boa de conversa e meio que ele foi ficando ali. Sei lá quem é esse cara. Só em off, Ofendeu a não. esposa do cara, velho. Sei lá, Não, velho. não. Rob é galã. Eu ficarei com Porra, você, que Rob. já fui. Hoje eu tô só o tiozão do churrasco. Mas é isso, galera. Vamos tentando voltar pra assunto um pouco mais sério. Pô, tem um principal personagem que é o merda, né? Que é o merdeiro, que é o Jamie, né? Ele é o Porradeiro. namorado dela, né? Que bate, velho. É o paia, né? É o heterotop paia, né? Do negócio. Que, cara, na boa, eu achei legal, tipo, pôr esse tipo de contraponto, porque mostra que, sei lá, há um limite, há uma questão, aí eu acho que talvez sim, de perigo na questão da saúde dela em si, né? Tá ligado? Tipo, velho, beleza, ela curte essas loucuras, mas há um perigo com esse cara. E que depois piora total, que aí, velho, depois do Jamie, que, pô, é um cara que ela começa dizendo naquela famosa enforcada, né? Naquela hora do ato. Aí começa a evoluir pra outras coisas que começa a ficar muito mais perigoso. E aí, velho, depois... Aí eu achei que foi estereótipo, aí ela errou na mão, que é o estereótipo do sueco tarado maluco, velho. Quando ela foi pra Suécia e tinha lá o fotógrafo, pô, vamos aqui em casa, pô, tirar uma foto, fumando, preto e branco, tal, Santa Cecília, aquela coisa. E aí, velho... Aquela linha tênue de... é um ensaio sensual e eu vou encostar em você, né? Aquela parada esquisita. Tipo, vamos ficar nuas, tirar umas fotos aqui, tá, meu Dahmer e tal. E aí, velho, rola... justamente velho, começa a ficar muito estresse. E ela tá num estado muito deplorável nesse momento, né? Ela tá, tipo, magra, tal, não sei o que, sem comer, com um vazio existencial, porque, cara, ela não consegue ser feliz, né? É muito maluco esse ponto, assim, que ela não consegue se completar, ela não consegue ver sentido na vida, e que dá pra até trazer, às vezes, pra pessoas que estão em situações... de quadros depressivos, que é isso, que você... Não é que você queira se matar ou etc, mas é que você não mais liga. Você não liga. Você simplesmente só deixa viver. Mas eu acho que chega num ponto em que, cara, ela vendo o Connell, depois ela conversando com ele, vendo que ele se importa e que tem algo a mais pra ela, possivelmente com ele, ali é que tem o
o start. E dele também, né? Porque ele também não faz nada sem ela coitado, né? Ele é um bundão que deixa a vida passar se ela não tiver ali do lado, tá? Mas e aí, o que é que vocês acham dessa fase sueca no frio da nossa querida Marianne e o Conan? Eu tive preguiça. Eu também, eu tava querendo que adiantasse um pouco. Um bom tipo, resumo. vamos pro Eu final, não vamos pro tive final. preguiça da leitura, eu tive preguiça da Situação. A situação. pessoa que ela estava. Tipo, da pessoa que ela estava sendo naquele momento. Do tipo de pessoa que ela estava atraindo. Assim, meu Deus, que pessoa chata. Essa é a versão mais chata da Marianne até agora. E foi difícil, páreo. Mas aquela foi a versão mais chata da Marianne. Realmente Mas caiu eu fico- num estereótipo. Eu nem tinha percebido um estereótipo do sueco esquisitão, mas faz sentido. Enfim. Eu fico me perguntando o que ela tava procurando. Porque o Perigo. tempo todo ela tá procurando algo. Mas Lá no final das contas tá que isso, perdidinha no tá ligado? pagode, né? Tipo. eu acho que, verdade. tipo, o fato de ela se sentir sozinha deixa ela procurando alguma emoção, qualquer que seja, e ela vai procurando esses lugares mais trashes possíveis. É que cansa um pouco, né, velho? Tipo, beleza, enquanto o Conan ele só fica com cara de bunda o tempo todo, ela tenta, pô, ela vai se destruindo uma tristeza, sad girl total, não sei o quê. E aí o Conan, pô, fica naquela coisa, tem que proteger essa menina e tal, fica nesse melodrama. Cara, eu não vou mentir, eu às vezes gosto dessas porra. Por mais que eu fale assim, eu acho curioso, Meu Deus, velho. eu não esperava, velho. Você fez assim, velho. Pá, saiu completamente do mundo. Que porra é essa, velho? Não faz sentido com o argumento que eu tava rindo. Mano, não faz sentido nenhum, mas foi do caralho, eu adorei. Deixa isso aí, não tire. Mas é, velho, tipo, porra, você vê, caralho, velho, é uma questão de dependência meio trash, assim, de um do outro, que parece que não faz... mano. É doentio, exato, de certo Eles modo. têm problemas psicológicos, eles precisam se tratar, não namorar, tá ligado? Infelizmente. Mas não só eles, todos têm ali, esse que é o lance, pô, a amiga tarada lá dela, chata pra caralho, era fura-olho, pô, queria pegar o cara que batia nela, entendeu? Então, tipo, velho, vai daí. O que é que vocês acham do título do livro? Tipo, aquela galera não é normal, né? Mas é pra sim. mostrar que ninguém é normal, pô. Esse que é exatamente esse que é o lance. Não, é justamente essa é a brincadeira, né? É na vibe atos humanos, né? Exatamente, eu pensei nisso. Boa, Vivi, É isso. boa. Cara, basicamente dizendo assim, meu irmão, você se acha o doidão, o diferentaço, cara, na boa você não é nada, pô. Você não é nada disso. Todo mundo tem problemas, todo mundo é meio biruta da cabeça e é isso aí, velho. Sacou? Não tem muito mistério. Eu fui meio pra esse lado também, porque é mais uma prova de que ninguém é normal e, portanto, isso que a gente acha Esquisito. totalmente esquisito também é completamente normal. E nós temos as nossas esquisitices, todo mundo tem. Eu não, falei por você. Pô. Brincadeira. São as paradas das qualidades e defeitos, velho. Faz parte, tá ligado? Ninguém Tudo é bem que perfeito. o livro ele passa um pouco de qualidade e defeito, né? É um negócio meio além. Como assim? Mas. Tipo, o que torna eles totalmente não identificáveis, pelo menos pra mim, não são qualidades e defeitos. É um negócio, é um relacionamento doentio, é uma coisa completamente fora do normal. Mas, velho, é que é aquilo, velho, é engraçado. Depois que você convive com pessoas de várias coisas diferentes, muitas daquelas maluquices que acontecem, até mesmo na vida, você vê que acontece coisas similares ou tão verossímeis quanto aquilo na vida real, cara. Ou coisas piores até, né? Pô, velho, queira ou não, a gente vivenciou em Aracaju por um menino que matou outro, que era colega de infância por conta de dinheiro. Tá ligado? Tipo, É na o quê? faculdade. Ah, depois busca aí, Jéssica. Não, contem a fofoca aqui agora. Você não soube dessa fofoca? Vai enriquecer nosso podcast. Não, e viveu a foto. Não, e o menino só foi denunciado porque ele esquartejou o colega, ele chamou o Uber pra botar dentro do porta-mala do carro. Foi, o Uber viu o saco pingando de sangue. Eu vi essa porra, mano. Eu vi essa porra. Eu soube dessa quando eu tava aí. Eu só tinha esquecido que eles eram amigos de infância. Eram os que moravam juntos, né? Exato. Não morem junto com amigos de... Fica a dica aí, Mas por velho. causa de dinheiro, eu não sabia do motivo. Foi uma coisa meio trash, assim. Foi naqueles prédios na frente da Unite, não foi? Foi. Parece que foi.
É, ficar devendo dinheiro ou esquartejar alguém. Eu acho que é melhor sair desse esquartejar alguém mesmo. Na dúvida, né? Besteira. Gente. Sério? Doideira. Mas voltando assim, tipo, mais pros dois em si, e já ainda mais pro final, né? Acho que depois dessa parte trash e tal, etc., é que ela começa a ensaiar, tipo, tentar voltar pro Connell e ter um ciúme dele, né? Em relação a aquela menina lá que agora a Chanel Connell lá, aquela Sinéad O'Connell lá, que ela tava, a menina do folhetim da revista. Esqueci o nome dela já. Enfim. O que A acontece? menina lá. A menina lá, que, pô, velho, pra ser sincero, Quem lê tá sabendo, eu tô sabendo. Quem viu a série também tá sabendo. E aí, velho, o que acontece? Ela volta pra casa da família dela, tal. Vai com o Conan, pô, tamo junto, e fica lá na vidinha mais de boa, etc. E aí ela briga com o irmão. O irmão vai o quê? Bater nela. Como boa parte da galera vai pra cima dela. Só que dessa vez, cara, o Conan vê e salva ela nesse momento. E, meu irmão, dá um esculacho no irmão dela. E aí ela rompe com a família. E depois, aí já no final, mais pro final do livro, a Marianne vira uma pessoa mais normal, começa a trabalhar, começa a fazer as coisas, ficar menos dependente da família. E parece que ali você, cara, peraí, o que vai acontecer nesse último capítulo? Basicamente acontece que os dois estão juntos também. É isso. E termina o livro. Do nada. O que vocês acharam desse final, velho? Que ela só precisava de alguma coisa pra fazer. Tava desocupada. Eu gostei do final, eu achei que foi aberto. O final foi em aberto, dá a entender que eles vão se separar. Tipo, eles meio que se curam dos demônios deles, e aí agora vão viver vidas saudáveis. Mas você acha que eles vão se separar? Porque ele vai fazer lá o mestrado dele e tal, mesmo que fora, e etc. Quem sabe eles Pra mim não aprenderam a ficou esperar. Que nem o Mas Jonas final Brothers. aberto, final aberto acho que combina. É legal por isso. Acho que se ela concluísse com uma coisa que é mais deles perpetuando o comportamento de antes, ia ser muito, sei lá, desesperançoso. Se ela concluísse com uma coisa muito feliz, ia parecer irreal. É como ela deixou em aberto, assim, ó, vocês tiram disso o que vocês quiserem. Quem gosta dos romances acha que deu certo, quem gosta da destruição acha que não deu e fica aí. Isso aí. Vocês permitem acreditar no que quiser. Você pode se iludir da maneira que se quiser, né? Mas quando começaram, teve alguma hora que começaram a falar, assim, de filha, eu falei, vixe, vem filha aí pros dois. Não, pensei em tanta coisa, velho, que já pensei, caralho. Não, na primeira menção, ali quando começa a chegar ao final do livro, começa a ter muito papo de criança, de gravidez, de sei lá o quê. Aí eu olhei assim, isso tá me cheirando a... Nenê. Foreshadowing. Pistas. Treta. Pistas. Então, mas quem sabe em algum momento da história não contada teve, né? Ninguém sabe. Fica na... Agora, Jéssica, você que é uma pessoa culta, que fez letras, na propaganda do livro vem falando da... Como é que é o nome? Que parece uma Jane Austen moderna. Desculpa aí que eu sou uma pessoa ignorante, eu nunca li Jane Austen. Mas aí, é uma Jane Austen moderna mesmo, e que característica supostamente teria pra ser algo ao ponto similar a Orgulho e Preconceito e outras obras aí? É porque eu acho que, ao contrário do que muita gente visualiza hoje em dia, Jane Austen não escreveu romance de época. Jane Austen escreveu romances contemporâneos com a pitada de drama e crítica social. Então, naquela época, os conflitos da sociedade que cercava a Jane Austen eram aqueles. Era isso que ela estava vendo. E ela comentava com uma certa ironia. Talvez a pegada da Sally Rooney seja mais deprê, mas tem uma veia disso. Eu acho que ela retrata alguns conflitos da nossa geração em um romance. Então, pode ser por esse lado. Eu não sei afirmar se essa comparação, tipo, até que ponto essa comparação é válida. É uma comparação que eu faria, por exemplo, mas
tem pra onde ir se você resolver levar essa comparação a fundo. Não, eu acho que assim, quais seriam então os nossos conflitos da nossa geração, da nossa época, para ser retratado? O individualismo, a falta de proximidade com o outro, a falta de você ter uma empatia com o outro, uma falta de objetivo e que depois que você encontra equilíbrio você se sustenta. Enfim, o que seria Falta de esperança? A falta de esperança, a falta de vazio, a falta de sentido na vida? Falta de vazio não, porque falta de vazio é cheio. Falta de vazio não, perdão. O excesso dele, né? O excesso de vazio e falta de perseverança. Essa dormência, não sei. Naquela época tinha muita questão de classe, diferença de classe, de... Hoje também, né? Até uma... Então, e até uma pegada... entre os dois, né? Exatamente. Até uma pegada feminista na questão de... espera-se que a mulher haja desse jeito para ser desejável e, portanto, de valor para a família. Porque ela tem que ter 1001 habilidades e ser digna de um cara rico. Mas, tipo, a Marianne é o oposto disso. Mas a questão da classe aparece aqui. Uhum. Inclusive em vários momentos que a gente já comentou. E é o primeiro conflito entre os dois, né? Agora, gente, a gente precisa falar sobre... A gente criticou esse livro tanto, mas a gente não falou do quanto ele é sensacional. Porque a pessoa que vai pegar essa primeira parte, até agora, ela vai achar que o livro é ruim. Mas essa é a questão do livro. Ele é bom. São personagens odiáveis que a gente adorou seguir. Ela precisa fazer a defesa da indicação dela, gente. Vai, mamãe, sua vez. Gente, eu amei esse livro. Eu indiquei porque eu amei, porque eu devorei esse livro Mas ele uma madrugada. Ele é bom de ler. Isso é fato. Ele é sensacional, esse livro. Tipo, os personagens se irritam, eles têm muitos problemas, a gente cansou de criticar. Mas a escrita dela, a forma como ela passa isso, você se conecta com essa loucura, entendeu? Eu acho que isso é o mais sensacional do livro. E outra coisa, os personagens eles têm muita química entre eles. Eles têm muita química. Isso me lembrou o relacionamento de alguns amigos meus. De tipo, nossa, eu tinha muita química com fulano, e hoje ele tá, sei lá, 5 anos namorando outra pessoa. Aí eu fiquei tipo, então por que vocês não namoram já que vocês têm muita química? Justamente porque era tão intenso. Exato, era uma coisa tão intensa que acabava sendo um negócio meio tóxico pros dois. Too much. E aí rolava aquela coisa de dependência emocional, de ciúme excessivo, não sei o quê. E aí eu vi muito alguns amigos meus neles, não nessa parte de sad boy, sad girl, mas dessa parte de ter tanta química que não faz bem pra eles ficarem perto um do outro. Taylor Swift já falou sobre isso em um álbum inteiro chamado Red, e depois na música Maroon, que ela faz meio que essa comparação. E Taylor Swift ama Sally Rooney, então pelo menos Maroon, que é mais recente, talvez tenha uma pegadinha ali. Inclusive o namorado, o noivo, marido, sei lá, o boy dela foi o protagonista de Conversas Entre Amigos, que é outro livro da Sally Rooney. Outra ponte. Desculpe te cortar, Jéssica. É só pra gente falar. Algum de vocês assistiu a série? Não, eu não vi ainda não. Eu queria, mas não vi. Infelizmente no Brasil só tá disponível na Lionsgate? Lionsgate Plus. Mas... Não vi. Mamá assinou a Lionsgate pra ver, foi... Parabéns, mamãe. Eu não assinei. É porque tem pelo Prime, né? Tem uns canais. Aqui em casa a gente assina o Prime e alguns extras. Aí aparentemente ele tava no desses. É dentro, né? Inclusive isso aí eles tiram... Porra, eu tava pagando aí um negócio dentro da Amazon um tempo aí que eu fiquei... Porra, meu irmão, nem sabia que era isso. É burrice minha também, porque você começa a assinar, né? Você vai assistir e aí quando você vê, pago. Eu acho que foi meu pai. Eu acho que foi meu pai, sem querer, mas tudo bem. Minha mãe fez isso também. Vou botar vocês pra assinarem coisa pra mim. Vocês estão pagando sem saber. Crianças, não usem o cartão de crédito sem saber. Diga aí, mamá, tá sobrando dinheiro, né? Aí porque minha mãe, né? Foi ela que acho que ela foi assistir alguma série e aí ela pensou que tava no pacote, Entendi. Sei lá. Eu sei que liberou aí o Lionsgate. A verdade é que é feita de um jeito pra gente cair mesmo, né? Fato. O negócio é feito pra você achar que tá lá e você pagar. Não, a Netflix é mais honesta, né? Porque pelo menos é X.
E aí você tem acesso. A Amazon é tipo, R$9,90. Mas aí, pra você ter acesso a isso, você precisa pagar mais não sei quanto e 90. E mais pra aquilo, mais não sei quanto e 90. E aí, E a Netflix também é o melhor aplicativo disparado. Os outros aplicativos são muito ruins. Galera, então pelo seguinte, todo mundo aqui gostou do livro, em certo modo. Então vamos encaminhar para as notas, e a partir das notas vamos dar nossas considerações gerais do livro, e quero ver quem vai ser coerente ou não com o que falou. Beleza? Primeiramente, quem indicou o livro? Mamá, e aí? Pra Mamá Brilha? Gente, então, eu não sei se vocês vão me considerar coerente, mas eu vou dar um 5, porque assim... Não, Por mais coerente. que... Mamá, É, porque eu só ninguém tesourei o busca livro até aqui, coerência né? não. Ninguém busca coerência. Você não tesourou o livro. Você tesourou os personagens. Tesourou os personagens, e é o que eu ia falar. A arte, ela não está lá só pra dar aquela sensação boa. O incômodo faz parte. E eu fiquei incomodado com esses dois personagens aí. Isso faz parte. Nem tudo é Porque, pra rir. apesar de... conscientemente, eles me causaram muito incômodo, mas naquela madrugada que eu devorei o livro, sabe? Eu me conectei com eles. Tipo, de alguma forma... Fernando deu sorte, é uma pessoa apaixonada. De alguma forma, eles conseguiram fazer com que eu entrasse, ele comprasse o relacionamento deles perturbada. Sabe? Tipo, meu Deus, o que vai acontecer agora? Tenho que descobrir. E aí eu devorei o livro. Foi arrebatador. Assim, altamente problemático, mas arrebatador, me conquistou. E assim, a forma como ela escreve é sensacional. A autora, ela tem um dom, de fato, que ela te carrega ali por aqueles absurdos e você tá comprando aquela história. Mas você sabe que ela é absurda. Assim, não é necessariamente absurda, mas enfim, você sabe das falhas, como eu citei muitas aqui. Mas enfim, eu achei sensacional o que essa autora fez e eu quero ler os outros livros dela. E a série, eu assisti, apesar de vocês não terem assistido, e eu achei bem fiel, eu gostei bastante. Dificilmente você acha uma série tão fiel. Só o final que dá uma interpretação, como é aquele negócio do poeta, licença poética. Mas assim, fora isso, eu achei a série bem fiel. Achei a série bem fiel. E vale a pena assistir. Se tiver algum preguiçoso que não queira ler o livro. Dá ódio dos personagens ou não? Acho que dá mais agonia. Na verdade, tem algumas diferenças, eu tô lembrando aqui agora. Mas assim, o sentimento geral, eles conseguem passar bem, sabe? Tipo, não é 100% fiel. Então dá, mas, então assim, dá. passa a mesma vibe, entendeu? Então, eu acho que é isso que conta no final. Rodar, você que chegou por último aqui. Falei e aí? pra porra hoje, né, velho? Desculpa. Não, você é uma atração à parte. Às vezes eu tenho que me controlar pra não atropelar as pessoas, gente. Desculpa. Então... Eu vou dar nota 4, porque eu estou de acordo que ela escreve muito bem. Você, tipo, é tão bizarro que tem até uns momentos meio chatos, assim, mas ela escreve de um jeito que você fica tipo, meu Deus, eu quero continuar lendo. Eu não sei explicar, mas ela escreve muito bem. Só que, assim, é aquela parada que eu falei, né? Se logo depois ali da escola, porque na escola, criança é um ser problemático, né? Criança, pré-adolescente, todos. Essa é a minha opinião. Eu até comentei com o Camila aqui que eu falei, amor, velho, eu acho que, tipo, aquele começo ali eu até compreendo todas aquelas paradas. Aí depois que eles ficam um pouco mais velhos, uma conversa acabava o livro, né? E isso me irritou um pouco. Aí eu vou dar 4 monstrinhos. Por isso. Eles são bem irritantes. Talvez. Eu vou dar 4, não vou mudar minha nota, não. É 4. Eu quase vou pra 4,5. Daqui a pouco é 5 também, foda-se. Não. Beleza. 4,25. 4,5 não. 4. Parem com isso. Vocês sempre vocês ficam tentando me puxar pro lado de vocês. Beleza. Ivy, e você? Qual a sua nota? Eu vou dar um 4 também. Justamente por isso. Os personagens são meio loucões. Mas a narrativa em si, ela é muito boa. Ela é muito envolvente. E aí, eu lembro que quando eu li, tem um tempinho já, foi muito rápido. Então, tipo, foi muito bom. Boa. Agora, vamos lá. Jéssica, você. Que nota você dá pra essa bela obra que você só descascou? Eu não descasquei, não. Eu falo, como tal qual meus coleguinhas, eu falei mal dos personagens. Mas enquanto pessoas, não enquanto personagens. Enquanto pessoas, né? Enquanto pessoas. Eles são pessoas horrorosas. Pessoas normais. Mas normais.
Não, sério, eu gostei muito mais do que esperava, inclusive. Não senti vontade de dar nota 5, mas poderia. Mas hoje vou ficar com um 4,5. Pô, velho, só 4,5 notão. 4,5 com cheiro de 5. Gostei. Só notão. Eu poderia, porque realmente é um livrão. Eu acho que, como ele tá se construindo, a gente já falou mais cedo, e ela tá fazendo cada vez mais sucesso, e eu falei que tem tudo pra ser um dos livros da nossa geração. No intervalo entre uma gravação e outra, eu fui olhar, e as pessoas falam a mesma coisa. E então, eu acho que merece a alcunha, até. Bastante com folga. Pô, bastante Então, com folga é forte, hein? Bastante com folga. Sei lá, não sei mais o que eu tô falando, então vou parar por aqui, mas 4,5. Boa. Não, velho, eu vou de 4. Vou. Lá ele. Brincadeira. Vou dar nota 4 pra. A piada da quinta série veio com força na sua cabeça, né, Rob? Eu sei. Pô, maluco. É isso aí. Mas vai lá. Nota 4 pro livro. Eu acho que, como todos aqui sabem, que o livro é bom, né? O livro é legal, mas não sei, faltou alguma coisa pra me... pra pegar, entendeu? Pra dizer, cara, não, beleza, tô dentro, sabe? Tô comprado com esse livro. Mas, em geral, eu gostei muito da narrativa, como ela foi construída. Poderia ser muito mais morosa, principalmente por conta dos personagens, né? Mas que foi bem escrito mesmo, como o Rodar já trouxe. Beleza? Então 4 pra mim tá tranquilo e recomendo muito. Eu acho que é uma boa... Dá pra refletir bastante sobre nosso próprio amadurecimento. Acho que, como a Jéssica disse, é um livro que traduz muito nossa geração millennial. Então quem tá mais ou menos ali na fase dos seus 25 anos pros 30 vai se ver em algumas situações ali. Beleza? Ela meio que não deixa a peteca cair, né? Tipo, porque tem umas coisas de relacionamento que é coisa meio chata, né? Mas ela escreve de um jeito tão interessante. Você fica ali preso. É um bom livro. Podia ser incômodo, aquele tipo de incômodo que só é chato. Que você diz, meu Deus, eu não aguento mais. Mas tem alguma coisa que faz um conforto desconfortável, continuar né? interessado. Porque você fica desconfortável em ver aquela galera lá se relacionando, mas é confortável ler. É uma sensação meio esquisita. Eu acho que eu vou definir dessa maneira. Boa. É um conforto desconfortável. Galera, então indo já para o próximo mês, o que nós leremos em março, dona Jéssica Gubert. Vai lá, Gilbert, brilhar. Tá. Hoje eu vou me inspirar nas minhas raízes distópicas. E a gente vai ler Hide, da Kirsten White. No Brasil tem o subtítulo Esconda-se Quem Puder. É um desafio que os participantes têm que se esconder em um parque de diversões abandonado por uma semana e ganhar uma bolada se vencerem. Ou pelo menos é essa a premissa. Tem um quezinho de Jogos Vorazes, um quezinho de Round 6, a premissa? Um quezinho de Beto Carreiro. Um quezinho de modo Stone do Big Brother. BBBzinho, né? Então, vamos ver no que dá. O Dak já começou. Eu tô quase terminando, mas não vou falar não. Começou não, o Rodar já tá escrevendo a resenha. A premissa combina? Um que é aí de Caverna do Dragão também. Eu não... Combina. Combina, então vamos deixar assim. Não quero falar muito não. Até mês que vem. Deixa pro mês que vem. Boa, galera. Então, novamente, muito obrigado a todas, todos e todos que ouviram mais esse Puxando da Estante. Lembrando a vocês que é o clube de leitura do portal Puxadinho Geek, que também tem outros podcasts como Puxadinho Cast para cultura geek em geral, e também o nosso querido PG Quarter para eSports, tá? Muito obrigado também, Ive, Rudá, Mamá, Jéssica e o nosso querido amigo Lucas, que está aqui gravando conosco, nosso querido Lucas Reiter, nosso querido DJ, que está nas carrapetas da gravação. Muito obrigado e até a próxima! Acesse o site. Acharam que eu ia esquecer, né? Acharam que eu ia esquecer.